pode ser mais animado. O tempo mudou, a gripe chega, mas a gente pode dar um graças a Deus mais animado, mais feliz. Graças e paz, amém? Amém! Amém! Mais uma vez nós estamos aqui, né, para fazer presença na casa do nosso Deus, louvar, engrandecer, exaltar o nome dele, ao que ele é, ao que ele merece, não é mesmo? Eu queria convidar os irmãos já para logo, né, anunciarmos, nós estaremos orando ao Senhor, e depois eu gostaria de compartilhar um texto com os irmãos, que acredito que Deus tocou no meu coração ontem, eu queria compartilhar com os irmãos, mas primeiro vamos orar? Amém? Querido Deus, Pai, muito obrigada, Senhor, por mais uma vez nós estarmos aqui em Tua casa. Obrigada, Jesus, porque o Senhor cuidou de todo o nosso dia, para que possamos estar aqui, te exaltar, te agradecer por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor merece, ó Deus. Pai, fica conosco nessa noite, abre os nossos corações, os nossos ouvidos, os nossos olhos, né? Nós não venhamos aqui apenas receber, mas que nós possamos entregar de todo o nosso coração a nossa adoração a Ti, te honrar, Deus. Que o Senhor possa também estar cuidando de quem vai transmitir a mensagem nessa noite, que essa mensagem ela possa ser plantada em nossos corações, que ela possa semear e que ela também possa florescer nos corações de outras pessoas através de nós. Fica conosco neste domingo. Aqueles que ainda estão vindo a caminho da Tua casa, que o Senhor possa estar cuidando, livrando, protegendo. Aqueles que não podem estar por algum motivo, questão, seja saúde, que o Senhor possa estar derramando cura, seja por questões de livramento, que o Senhor possa estar indo com o Teu Espírito Santo e tocando, Deus, cada coração. Eu acredito que o Senhor tem cuidado da vida de cada um aqui, da família de cada um, e que nós possamos estarmos aqui somente de coração e espírito, Deus, para entregar aquilo que é de toda a honra a Ti. Fica conosco nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu queria compartilhar esse texto com os irmãos, que ontem, quando foi me passada a missão de estar na administração, a gente fica com o coração um pouco temeroso, porque é uma responsabilidade estar aqui na frente, né? E aí, orando ao Senhor, pedindo que Ele me desse um direcionamento, Ele me tocou a voltar ao primeiro amor. E quem me ensinou a lembrar do primeiro amor? A minha filha. No momento em que eu estava botando ela para dormir, me veio essa reflexão e eu gostaria de compartilhar com vocês. Ontem à noite, enquanto botava minha filha para dormir, eu notei que ela estava a me ensinar sobre Deus. Enquanto ela mamava, começou a brincar com as mãos, da mesma forma como eu brinquei com ela horas atrás. Mas eu achei que ela não tinha olhado, não tinha dado atenção, mas ela deu atenção. E ali eu entendi que era no momento dela, não era no meu. E logo me voltei a Eclesiastes 3, que diz: o Senhor diz, há um tempo para cada coisa debaixo do sol. Tempo de plantar, tempo de colher, de nascer, de viver e de morrer. Tentando ir mais profundo na minha reflexão, eu percebi que durante todo o dia ela expressou a sua chateação, sua frustração com choros. E sem querer, ali naquele momento, eu a vi com maus olhos. Birra, drama, só quer a minha atenção. Então eu me senti hipócrita, afinal, quando eu me frustrei e me chateei, eu quis que o Senhor olhasse para mim. E me recorri ao Salmo 25, 16, 18. Olha para mim e tem piedade de mim, porque estou solitário e aflito. As ânsias do meu coração se têm multiplicado. Tira-me dos meus apertos. Olha para a minha aflição e para a minha dor e perdoa todos os meus pecados. No meio deste embaraço emocional, eu comecei a questionar algumas comparações
gerações: infantilidade, criancice, meninice, maturidade. Por que usar essas referências como algo ruim? Se é na infância que construímos o nosso ser. Aí eu me lembrei de Mateus 19:14. Então disse Jesus: deixe vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a ela. Olhei mais uma vez para minha filha e notei a felicidade dela quando o seu pai deitou do seu lado. Ali estava o seu pai, o seu primeiro amor. E aí me lembrei de João 4,19, que diz: nós os amamos porque ele nos amou primeiro. Então, nessa noite, eu vou convidar você a ficar de pé. E se por um acaso você se esqueceu, seja pela correria do dia, pelas questões da vida, do primeiro amor, eu vou pedir ao Senhor que Ele venha nesse momento trazer ao teu coração essa lembrança. Amém? Tem um louvor, não está. Não coloquei ele na mídia. Eu queria que o Jefferson, os irmãos, me ajudassem. A garganta está meio. Mas é uma música que fala, acho que todo mundo conhece, né? Que é voltar ao primeiro amor. E aí eu queria que a igreja toda nesse momento fizesse como uma forma de oração, cantasse pelo menos a primeira parte dessa música. Amém? Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Amém. Você possa ter sentido aí no teu coração, primeiro amor do Senhor. Amém? E nesse intuito também de louvar, nós vamos pedir ao Senhor que Ele venha nos levar além. Que nós possamos render a Ele a nossa adoração, derramar o nosso ser. Amém? Nega-se
Crônicas 16:34. Eu acredito que é um versículo que a maioria deva conhecer, que diz sobre a bondade do Senhor. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Amém. Nesse momento de oferta, nós também vamos louvar com louvor só por causa de Jesus, porque quem tem nos guiado, orientado, né? Quem tem sido nosso auxiliador tem sido Jesus, né? Esse louvor, ele tem um verso que diz, eu acho que lá no final fala sobre a esperança. Tem por causa de Jesus, eu tenho esperança e fé, e é só por causa de Jesus. Amém? Amém. Acalmar o vento e o mar, além de quem criou o dia, nos salvou, pelo nome nos chamou e nos dá um novo caminho. Se eu posso prosseguir, se eu posso recomeçar, se em meio temporal desfruto a paz, é só por causa de Jesus. É só por causa de Jesus. Vim para gozar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim.
Rude, esteja orando pelas ofertas. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela tua graça, pelo teu amor e pela tua misericórdia. Amém, Senhor. Obrigado a Deus porque tu nos deste a oportunidade de estar aqui nessa noite, cantando louvor e adorando o teu nome, Senhor. Te louvamos, ó Deus, pelos irmãos que contribuíram para a tua causa. Que nós possamos, ó Pai, sempre termos a disposição de devolvermos, de agradecermos a Ti tudo aquilo que Tu nos tens dado. Muito obrigado, ó Deus, por tudo que tens feito. Abençoa, Senhor, cada servo Teu que aqui está. E aqueles que aqui não estão, ó Deus, também, que estejam sendo abençoados ricamente por Ti. Perdoa, Senhor, os nossos pecados e nos livra de todo o mal. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. E dizer
Que o Senhor também possa estar abençoando a vida de todos aqui que irão ouvir a Tua palavra. Abençoa a mensagem que irá ser ofertada, abençoa o pastor que irá transmitir a mensagem. Que nós possamos sair aqui não como entramos, mas transformados, guardados, né, de acordo com a Tua palavra. Que nós possamos entender aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Fica conosco. Mais uma vez nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Graça e paz. Que bom, né? Estarmos aqui mais uma vez. Sou grato a Deus pelo privilégio de poder estar começando praticamente o ano 11º, né? Glória, muito bom. Eu já sou grato a Deus pelas caras novas que nós estamos vendo aqui. Com certeza são turistas, né? Os de férias, pastores de férias aí, né? Maravilha. Então, assim, estou contando os dias. Fevereiro está chegando aí. Nós saímos de férias também, que maravilha, né? E no culto da virada nós falamos sobre viver esse ano com sabedoria. E não tem coisa melhor do que a gente conseguir de Deus sabedoria para viver os dias que nós estamos vivendo. Não tem sido fácil, né, para ninguém. Na quinta-feira nós falamos um pouquinho também sobre essa questão de guardar o coração. E eu vou estar dividindo esse mês o tema do culto da virada, cada ponto em uma mensagem, né? E hoje eu quero falar sobre como guardar o nosso coração das ilusões desse mundo. E foi o primeiro tema, né? Foi a primeira lição do culto da virada, guardar o nosso coração dos projetos ilusórios, né? E hoje é exatamente isso, guardar o coração das ilusões deste mundo. E eu quero compartilhar um texto que está lá em Gênesis capítulo 12, algumas lições que nós aprendemos essa semana. Eu recomecei, né, como eu faço todo ano, a minha leitura anual da Bíblia inteira, é a 14ª vez. Eu queria acompanhar a irmã Nancy, mas não vai ser possível, né, irmã Nancy? A irmã Nancy já passou de quantas vezes já? 17 vezes, está longe ainda, viu? Precisa acelerar muito. E isso tem sido bom. E aí, essa semana eu comecei, aliás, desde janeiro, um pouquinho antes de janeiro, eu comecei a leitura, e nesse texto aqui eu parei e já esbocei algumas lições que nós aprendemos já usamos hoje na parte da manhã. Então, no capítulo 12 de Gênesis, nós vamos aprender, já que a primeira mensagem era o que guardar o nosso coração, e guardar os nossos corações de projetos ilusórios. Poxa, não está estranho aqui, está frio demais aqui, não sei o que está acontecendo, não sei se é a minha voz que está mudando. Eu fico preocupado, melhorou. Só baixa mais um pouquinho, está alto para mim, beleza? Então, capítulo 12 de Gênesis, na versão NTLH que vai estar projetada aí, diz exatamente isso. Certo dia o Senhor Deus disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e dos descendentes. Porque mudou a minha versão, acho que eu copiei aqui alguma coisa aqui, viu? Eu mudei aqui, vamos aqui, né? Vamos fazer o seguinte, eu vou ler os versículos para os irmãos lerem os versículos fáceis, quem me ajuda também. Certo dia o Senhor Deus disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e, por favor. Por favor, os dois, capítulo 2. Abençoarei os que abençoarem e amaldiçoarei os que amaldiçoarem. E por meio de você eu abençoarei todos os povos do mundo. A casa do seu pai. Posso ver aqui. Isso. Abraão levou sua mulher Saraí e seu sobrinho Ló, filho do seu irmão, e todas as riquezas e escravos que havia conseguido em Harã. Quando chegaram a Canaã,
apareceu a Abrão e disse: eu vou dar esta terra aos seus descendentes. Naquele lugar, Abrão construiu um altar a Deus, o Senhor, pois ali o Senhor havia aparecido a ele. Verso 8. Dali ele foi andando de um lugar para outro, sempre na direção sul da terra de Canaã. 10. Naquele tempo houve em Canaã uma fome na terra, e Abraão foi morar para o oriente do Egito. Quando ia chegando ao Egito, Abrão disse a Sarai, a sua mulher: escute, você é uma mulher muito bonita. E quando os egípcios a viram, vão dizer: essa é a mulher dele, por isso se matarão e deixarão que você viva. E diga então que você é minha irmã. Assim por sua causa, eles me deixarão viver e me tratarão bem. Quando Abrão chegou ao Egito, os egípcios viram que Sarai, sua mulher, era de fato muito bonita. Alguns altos funcionários do rei do Egito também a viram e contaram a ele como era linda aquela mulher. Por isso ela foi levada para o palácio do rei. Por causa dela, o rei tratou bem Abrão, dividiu ovelhas, bois, jumentas, escravos e escravas, jumentas e camelos. Mas por causa de Sarai, o Senhor Deus castigou o rei e a sua família com doenças horríveis. Por isso o rei mandou chamar Abrão e perguntou: por que você me fez uma coisa dessas? Por que não me disse que ela era sua mulher? Você disse que ela era sua irmã e por isso eu casei com ela. Portanto, aqui está a sua mulher. Saia daqui com ela. Verso 20. Então o rei deu ordens que os seus guardas levaram Abrão para fora do Egito, junto com a sua mulher, com todas as coisas que eram dele. Amém. Senhor nosso Deus, Pai que está nos céus, te damos graças pelo teu cuidado com as nossas vidas, Senhor. Pelo privilégio de poder estar na tua casa, neste lugar, juntos com os nossos irmãos em Cristo Jesus, para louvar e engrandecer o teu santo nome, Senhor. E nos colocamos diante de ti nesse momento, Pai, pedindo que o teu Espírito possa trazer aos nossos corações os ensinamentos que nós precisamos, Senhor. Abençoa, Pai, aqueles que não puderam estar aqui também, aqueles que estão enfermos, meu Deus, aqueles que estão trabalhando. Abençoa os teus filhos, meu Pai. Perdoa também os nossos pecados e nos ensina, Senhor, a cada vez mais viver de acordo com a tua vontade. A minha oração no nome de Jesus. Amém e amém. Então, de manhã nós falamos um pouco sobre esse texto, a minha leitura da semana, e alguns princípios que podem ser aplicados nas nossas vidas, principalmente quando nós pensamos, desde a virada do ano, sobre viver com sabedoria em 2024. E uma das coisas que nós precisamos é colocar em prática aquilo, os propósitos de Deus, aquilo que Deus tem colocado em nós, as expectativas que Deus tem gerado nos nossos corações para fazer a sua obra na face da terra. E quando nós olhamos para Abrão, nós vemos um homem de fé, um homem que foi totalmente obediente ao Senhor. Nós vemos também a sua natureza carnal interagindo, brigando, estava impedindo também de que ele realizasse os propósitos de Deus de acordo com a vontade de Deus. Nós vimos aqui nesse texto a sua vontade sendo colocada, né? As suas fraquezas, os seus medos, revelando exatamente como também nós somos. A nossa natureza humana, carnal, ela é presente e ela continua viva, forte, atuante e sempre em luta contra as coisas de Deus. Por isso que nós precisamos viver buscando Deus o tempo todo, nos
colocando diante dele, nos prostrando diante dele, buscando a sua sabedoria, como salmista, pedindo a ele que continue sondando os nossos corações, trazendo à nossa mente aquilo que precisamos mudar nas nossas vidas, porque há uma tendência muito forte de sermos enganados pelos nossos pensamentos, pelo nosso coração, pela nossa natureza. Então nós não somos diferentes de Abraão, embora ele já tenha lá o seu nome, a sua história gravada nos heróis da fé, na galeria dos heróis da fé. Então também fomos chamados para viver pela fé. Também fomos chamados por Deus para viver os propósitos de Deus. Quando lemos em Mateus 28, 19 e 20, quando o Senhor Jesus diz qual é o propósito nosso como igreja do Senhor na face da terra, que é expandir o seu reino, que é ir aos lugares mais distantes, ministrando a sua palavra, fazendo com que pessoas venham conhecer Jesus e se render a Ele, nós sabemos que também temos um propósito muito grande. Temos também promessas que ele diz que estaria conosco, que estará conosco em todo o tempo, mas nós precisamos então viver dentro desses propósitos de Deus. Então, dentro desse texto de Abraão aqui, nós vamos pensar sobre princípios para esse sucesso, ou para alcançar esses objetivos, ou para realizar estes propósitos de Deus através das nossas vidas como igreja do Senhor. Primeiro, eu preciso ter um propósito de vida. Eu preciso entender que eu fui chamado por um propósito, que não faz sentido uma vida cristã que não tenha um propósito, que não saiba o significado do seu chamado, que não saiba o significado da sua vida no reino de Deus. Então ele precisa de um propósito. Uma segunda coisa, ele precisa crer na promessa ou nas promessas de Deus para a sua vida. Porque se eu tenho um propósito, eu tenho uma promessa, eu tenho o que vai me motivar a viver para que esse propósito seja alcançado. E uma outra coisa, eu preciso nesse processo, porque entre o processo, eu acho um chamado, que é o propósito, e a promessa, nós sabemos que é um processo. E eu preciso buscar a sabedoria de Deus exatamente para suportar esse processo, esse tempo, esse trabalho de Deus, até que o objetivo seja alcançado. E outra coisa, para que esse objetivo seja alcançado, para suportar as pressões de dentro desse processo, desse trabalho de Deus, eu preciso manter os meus passos, ou a minha mente, o meu coração, nos princípios de Deus, porque senão eu vou falhar e nós vamos falhar. Então essas quatro coisas nós vimos nesse texto aqui. Então qual é o nosso desafio como igreja do Senhor? Nosso desafio não termina quando nós fomos alcançados pelo Evangelho. Nosso desafio não termina quando você tem o seu nome arrolado no rol de membro da igreja. Simplesmente você está começando a sua vida cristã. Nos tornamos igreja. Na verdade, é como igreja que começa o nosso chamado para a ação de Deus, para a ação do Evangelho, para o conhecimento do propósito que Deus tem para a nossa vida. Então eu sou alcançado pelo Evangelho, eu venho fazer parte da igreja, eu sou batizado, me torno igreja do Senhor, e aí, me tornando igreja do Senhor, eu vou entendendo que há um propósito de Deus na minha vida, que há uma expectativa de Deus ao meu respeito, que eu não fui simplesmente achado e trazido para cá por acaso. Agora eu faço parte do corpo, e no corpo de Cristo eu tenho tarefas, eu tenho obrigações, eu tenho trabalhos para executar, eu tenho ações que precisam serem realizadas a partir da minha vida. Então, como membros de uma comunidade de fé, nós somos incentivados a cumprir o nosso propósito. Então, olhando para a vida de Abrão, temos ensinamentos que nos inspiram a olhar além das paredes da igreja, além das paredes do templo. Nós temos objetivos lá fora. E esses objetivos é o maior propósito de Deus, alcançar vidas para o reino de Deus. Ser igreja do reino de Deus não tem sido fácil. E que este não seja o fim, mas o início de vidas que sejam transformadas a partir da sua vida, a partir da minha vida, a partir da vida da igreja. Que Deus nos abençoe e que nos guie nessa jornada. E eu quero dizer com vocês, para guardar o seu coração das ilusões, você precisa primeiro ter um propósito de vida. É fundamental, ter um propósito de vida é fundamental para combater as ilusões deste mundo. Quem não sabe o que quer, não tem o que buscar. É simples.
Se eu não sei qual é o meu propósito, eu não sei aonde buscar ajuda, eu não sei o que fazer, eu não sei por onde começar. Então eu preciso descobrir qual é a vontade de Deus para a minha vida, qual é o meu chamado, qual é o dom que Ele colocou no meu coração, na minha vida, quais as expectativas que Deus tem ao meu respeito. Aí sim eu vou começar a desenvolver a minha vida como igreja do Senhor. E quando nós olhamos para esse texto, no capítulo 12 de Gênesis, nós sempre ouvimos dizer que Abraão saiu sem rumo, ele não sabia para onde ir, que ele saiu. Deus simplesmente disse a Abraão: vem cá, vá para onde eu te mandar. Mas se a gente voltar um pouquinho no capítulo 11, no verso 31, nós vamos saber, vamos ver de cara, que Abraão, ele não estava totalmente sem rumo. O seu pai, antes de chegar aqui, ele tinha um propósito de mudar com toda a sua família para a terra de Canaã. Porém, chegando nessa terra aqui, talvez ele tenha gostado da situação, né? Ele resolveu fincar ali as raízes, ela levou junto com ele lá. Terá saiu da cidade de Ur, na Babilônia, para ir à terra de Canaã, e levou junto com o seu filho Abraão, o seu neto Ló, que era filho de Arã, né? E a sua nora Sarai, que era mulher de Abrão. Eles chegaram em Arã e ficaram morando ali. Então, quando Deus os chamou, ele já tinha mais ou menos por onde começar. Ele já tinha um sentido para a sua vida, ele já tinha um rumo a ser seguido, e ele começa a colocar em prática então a sua marcha para a realização desse propósito de Deus. Então, no verso 1 do texto, capítulo 12, diz: então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então, qual era o propósito agora de Abrão? Chegar a um lugar escolhido e determinado por Deus para recomeçar a sua história. Qual é o nosso propósito como igreja do Senhor? Fincar as nossas raízes ou ir aonde Deus quer que estejamos e ali ministrar a palavra de Deus, alcançar vidas para o reino de Deus. E qual é a promessa de Deus aqui para Abraão? Então tinha um propósito, é o primeiro princípio aqui, né, no verso 1. E a nossa igreja, ela tem uma frase, que não está aparecendo aqui, nós mudamos de quadro, né? Que é vivendo e ministrando a graça de Deus. E o nosso propósito como igreja batista no Prata é exatamente isso: viver e ministrar a graça de Deus. E isso só é possível estando dentro dos planos de Deus, fazendo a vontade de Deus, conhecendo os propósitos de Deus para a nossa vida como igreja do Senhor e colocando isso em prática. E aí, então, Abraão, ele começa então a seguir viagem. Então, nós precisamos de um propósito existencial. Eu preciso de um objetivo que me impulsione para a vida. Então, eu tenho um propósito, mas tem uma promessa de Deus. Como igreja do Senhor, qual é a promessa de Deus para a igreja? Que Ele vai voltar para buscar a sua igreja, devemos lavar os inimigos pelo sangue do Cordeiro, para viver a eternidade da sua presença. Isso não é pouco, isso é muito. Porque comparando com a vida que o tempo de vida que nós temos sobre a face da terra, a eternidade, irmãos, é o maior prêmio que nós vamos receber. Então vale a pena qualquer esforço para cumprir os propósitos de Deus como igreja do Senhor. Então esse objetivo precisa estar no centro da vontade de Deus. Aquilo que Deus quer que você faça precisa estar dentro da vontade de Deus, precisa estar de acordo com os planos de Deus. Eu fico imaginando aqui o impacto que é ter alguém que foi transformado pelo seu viver, alguém que é transformado porque passou a conhecer Jesus a partir da sua vida, passou a acreditar nos planos de Deus a partir do seu jeito de viver, a partir da praticidade do seu propósito de vida como igreja do Senhor. Então, a primeira coisa que nós observamos nesse texto é que se você pretende guardar o seu coração de ilusões deste mundo, saiba qual é o seu propósito, saiba qual é o seu chamado, saiba qual é o ministério que Deus escolheu na igreja do Senhor para você atuar. Só tira essa imagem para a gente ver. Olha tudo que nós temos aqui, né? É o sonho. É completar todos esses ministérios com homens e mulheres comprometidos em servir a Deus em cada uma destas áreas, entendendo que você tem um propósito, você tem um chamado, porque a igreja é o corpo perfeito de Deus, de Cristo, do Senhor. E eu sei os dons que eu tenho, eu sei os que eu não tenho, os que eu não tenho
está em alguém desta igreja, deste corpo perfeito, que é a igreja do Senhor. Então é preciso que você seja despertado a descobrir qual é o seu dom, qual é o seu talento, e colocar em prática, indo aonde Deus deseja que você vá. O primeiro passo é o propósito que você precisa descobrir. Mas tem uma outra coisa nesse texto, para guardar o seu coração, então, das ilusões desse mundo, você precisa, então, crer também na promessa de Deus para a tua vida, e está lá no verso 2. Primeira coisa, Deus chama Abraão, dá a ele um propósito, que é sair do meio da sua parentela, para um lugar que ele ia escolher e mostrar para Abraão. E a segunda coisa, Deus também coloca diante de Abraão uma promessa, ou algumas promessas. Se a gente caminhar todo o capítulo 17, mais adiante, são muitas as promessas de Deus. Então ele diz assim para Abraão, nessa primeira promessa: farei de você um grande povo, e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Verso 3 ele ainda diz: abençoarei os que o abençoarem, amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Então essa promessa envolve aqui crescimento, maturidade, tem ser um abençoador também. Verso 2, por favor, volta um pouquinho. Tem também ali, reconhecimento, você será famoso. Então tem muitas bênçãos e muitas promessas de Deus sobre a vida de Abraão, que também estão como bênçãos sobre a vida do povo de Deus. Então você tem um propósito e você tem uma promessa que deve te motivar a colocar em prática, a agir de acordo com essa promessa de Deus. E agora, todo propósito, ele envolve uma promessa. Ele tem um objetivo a ser alcançado, a ser conquistado. Deus não te chamou por acaso. Você não é a igreja do Senhor por acaso. Há um objetivo. E às vezes eu converso aqui e pergunto, dou uma lida lá nos livros, nas atas antigas, e eu fico olhando ali, porque as reuniões aqui eram bem descritas, assim, cada acontecimento. Eu fico imaginando as orações que eram feitas neste lugar, as orações que eram colocadas aqui, para que Deus enviasse pessoas, para que Deus enviasse obreiros, para que Deus enviasse pessoas para cantar, para que Deus enviasse pessoas para evangelizar, e tudo. Então você, aqui neste lugar, é uma resposta de Deus às orações que foram feitas neste lugar. Então há um propósito da sua presença neste lugar, e há promessa de Deus sobre você neste lugar, e você precisa agora buscar colocar em prática essa promessa, porque quando temos um propósito definido, devemos manter o nosso foco na promessa de Deus, porque situações complicadíssimas vão acontecer na jornada que eu chamei aqui de propósito, Assim como eu disse na quinta-feira, a verdadeira mudança começa dentro de nós. A verdadeira mudança que eu preciso fazer acontecer dentro do meu lar, na minha casa, na igreja ou na sociedade, ela precisa nascer antes de qualquer coisa dentro do meu coração. Eu preciso entender que eu preciso mudar a minha vida, a minha maneira de olhar, para que eu possa me encaixar dentro dos projetos de Deus, para que essas promessas possam acontecer na minha vida. Então, quando vivemos os propósitos, não apenas fortalecemos a nossa fé, mas também nos tornamos faróis para aqueles que estão em busca de um encontro mais profundo com Deus. Eu falei na quinta-feira, quantas vezes eu pensei em parar, e quantas vezes você pensou em parar. Só que o que é que nos faz caminhar, seguir em frente? Primeiro, que tem um propósito de Deus. Primeiro, que há a promessa de Deus sobre a minha vida. E depois eu fico pensando, quem vai parar se eu parar? E isso mexe e faz a gente entender e manter o foco, porque você, cumprindo o propósito de Deus, estando firmado na promessa do Senhor, você é luz. Você passa a ser luz para aqueles que estão começando agora, para aqueles que ainda precisam desenvolver a sua fé para continuar na caminhada. Porém, entre o propósito e o cumprimento do objetivo ali da promessa, existem alguns elementos que são indispensáveis, que nós precisamos ficar atentos a todos eles.
e mais um que precisa ser evitado. Então, a terceira coisa, para guardar o seu coração das ilusões, você precisa suportar o processo até que os objetivos sejam alcançados. Os versos 4 e 6 desse texto diz que Abraão começa então a jornada. O texto diz que Abraão tinha 75 anos quando partiu de Harã. Primeira informação aqui, não tem idade certa para você começar. Ninguém nunca é velho para começar a trabalhar para Deus. E ninguém é novo demais para começar também a trabalhar para Deus. O importante é você entender que Deus está te chamando. É importante você entender que Deus vai te usar de alguma forma. As impossibilidades, elas são ações de Deus. Mas é interessante que você se coloque à disposição do reino de Deus. E Abraão tinha 75 anos quando partiu de Harã, como o Senhor havia ordenado. E Ló foi com ele. Verso 3, verso 5, né? Ele diz assim: Abraão levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, filho de seu irmão, e todas as riquezas, escravos que havia conseguido em Harã, quando chegaram a Canaã. Tem mais ainda? Verso 6, 5, né? Abraão atravessou o país até que chegou a Siquém, um lugar santo onde ficava a árvore sagrada de Moré. Naquele tempo, os cananeus viviam naquela região. A coisa que me chamou bastante atenção aqui, pensando em processo, eu começo a pensar sobre a minha vida, tudo aquilo que nós já falamos aqui, os irmãos aqui já me conhecem bastante nesses 10 anos. Hoje existem coisas que eu consigo entender. Eu dou graças a Deus por ter vivenciado todas elas. Doeram bastante, machucaram bastante, derramei algumas lágrimas, fiquei triste algumas vezes, com raiva em alguns momentos, chateado, frustrado em algumas dessas situações, mas hoje eu consigo entender que todas elas foram necessárias para que eu pudesse hoje ter a visão que eu tenho de reino de Deus, para que hoje eu pudesse ser exatamente quem eu sou e entender que eu ainda preciso muito e muito do cuidado de Deus, do agir de Deus, e permanecer dentro desse propósito para que eu alcance o objetivo para o qual de fato eu fui chamado. Então, durante o processo é que mais surgem, né, as propostas ilusórias. Por quê? O processo envolve tempo, Gênesis 12, 4. Né? Gênesis 12, 4, versículo 4. Envolve o tempo. Deus vai te chamar e vai pedir para você ir. O versículo 4 diz que ele partiu imediatamente. Eu pedi Gênesis 17, 1 e 2. Por favor, 17, 1 e 2. Aqui ele tinha 75 anos. Aqui no verso 17, capítulo 17, verso 1, Abraão já estava com 99 anos. Então, 25 anos aguardando a promessa de Deus se cumprir na sua vida. Por que os processos, muita gente não suporta esse tempo do cumprimento da promessa? Quer o sucesso para hoje, quer o sucesso para ontem, né? Quer que as coisas aconteçam, está lá, dedo, chora, reclama, fala com Deus, ora madrugadas pedindo e reclamando porque não aconteceu ainda como ele tem colocado diante do Senhor, porque tem o tempo de Deus. Tudo vai acontecer no tempo de Deus. Ele está trabalhando também na minha vida, Ele está trabalhando também na minha visão, Ele está trabalhando as pessoas que estão à minha volta. Então, primeira coisa, o processo envolve tempo, e isso é doloroso para muita gente. Tem gente que não consegue esperar, tem gente que não passa do teste do tempo, né? Aqui, Abraão tinha 99 anos, o Senhor Deus apareceu a ele de novo, ele disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, viva uma vida de comunhão comigo e seja obediente em tudo. Olha o verso 2. Eu farei a minha aliança com você e darei muitos descendentes. Então, uma das dificuldades do tempo de processo, do processo é exatamente o tempo de espera para o cumprimento da promessa. Nosso sonho aqui, quando eu cheguei logo, plantar os pequenos grupos logo, trabalhar logo com os pequenos grupos, e Deus talvez dizendo assim: calma, devagar, não é agora ainda. O povo não está preparado, você também não está preparado, você não tem a maturidade suficiente, o povo passou por muitos processos aqui, nós não sabemos se você vai ficar aqui quando as coisas começarem a acontecer. E esse ano nós fomos muito abençoados por Deus através de pequenos grupos. Muitas outras vidas se agregaram a esta igreja a partir dos pequenos grupos. Estivemos durante todo esse ano em muitos lares, mas são 10 anos sonhando com esse processo todo. Então não é fácil entender tudo isso, leva tempo. Então, uma das primeiras dificuldades do tempo do processo é o tempo. Precisamos entender o tempo de Deus, precisamos nos adequar ao tempo de Deus, precisamos
buscar sabedoria para entender que Deus nunca está atrasado. Essa é a verdade. Uma segunda coisa também que envolve o tempo do processo são os recursos. Gênesis 13, 10. Porque além do tempo de espera, envolve recursos. Envolve seu tempo, dinheiro, envolve recursos materiais. O verso 13 do texto, Ló, quem já leu o texto vai entender isso, né? Os dois cresceram, adquirindo muitas riquezas naquele lugar. Os funcionários, as pessoas ali começaram a brigar, porque tinha pouco espaço para os bens que eles tinham adquirido naquele lugar. Chegou a hora de mais uma decisão. Então Ló olhou, quando Abraão pediu para ele: escolha então onde você quer ficar, nós não podemos mais permanecer juntos, né? E aí ele olhou, viu o Jordão, olhou e viu um vale do Jordão até chegar à cidade de Zoar. Tinha bastante água, era como um jardim do Senhor, ou como a terra do Egito, né? O vale era assim antes, né? E aí ele escolheu essa terra. Ló escolheu primeiro. Abraão abriu mão da primeira escolha. Então, muitas vezes, durante o processo, você vai ter que abrir mão de coisas. Você vai abrir mão de um tempo com sua esposa, você vai abrir mão, talvez, de estar no aniversário do seu neto, do seu filho. Você vai ter que pagar um preço para permanecer. Você vai ter que permitir que outros façam escolhas que você não gostaria que eles fizessem. Mas faz parte também desse processo. É por isso que muitas pessoas desistem, param, entregam os pontos, não continuam na caminhada. Também envolve pessoas. No verso 13, já desse verso 8, desse mesmo versículo, desse capítulo aí, começam as discussões. Um dia Abraão disse a Ló: nós somos parentes chegados. Há quanto tempo nós nos conhecemos? Você foi criado na casa do meu pai. Olha o que está acontecendo. Estamos brigando. É hora de nos separar. Não é bom que a gente fique brigando, nem que os meus empregados briguem com os seus. Quantas lutas nós vivenciamos? Quantas pessoas têm se levantado contra o projeto que Deus colocou no seu coração? Quantas vezes você parou porque alguém disse uma palavra contrária ao que você pensa, aquilo que Deus colocou no seu coração? E às vezes nós vamos precisar fazer escolha sim, de nos afastar dessas pessoas, ou permitir que elas se vão, para que você agora tenha a liberdade de poder fazer exatamente aquilo que Deus colocou no seu coração. Porém, também, durante o processo, ou a caminhada, como queira chamar, surgem, né, propostas ilusórias. Você sabe, quando você está na luta, de manhã eu compartilhei algumas coisas, não vou compartilhar agora, né, porque hoje de manhã estava mais fácil, tinha menos, né, mas tem outro que eu quero compartilhar. Tem propostas ilusórias que nascem no seu coração. É aquele atalho que você deseja pegar para conquistar ao seu objetivo, ou sugestões de outras pessoas para ficar mais fácil. Não, tem um jeitinho brasileiro aí, tem um jeitinho aí, você não precisa chorar tanto. Olha, eu conheço uma pessoa que fez dessa forma e deu certo. Olha, eu conheço alguém que tem tudo prontinho, basta você assumir compromisso com ele, você vai pular todo esse sofrimento, você não vai precisar esperar, você vai ter até mesmo uma comunhão com esses que são contra você. Mas é isso que Deus quer, é isso que Deus deseja, é isso que Deus quer que faça. Então, como então eu faço para proteger o meu coração durante esse processo que eu preciso viver para alcançar a promessa? Princípios. Você precisa guardar, você precisa manter princípios, os princípios bíblicos. Você precisa estar atento a princípios que são fundamentais para o sucesso almejado. Uma das coisas que nós vamos ver nesse texto, a partir do verso 11, do capítulo 12: princípios são valores inegociáveis. Princípios, você não pode abrir mão de princípios. Deus não abençoa pessoas que quebram princípios. Quando quebramos princípios, um caos é instaurado, problemas começam a surgir, problemas que muitas vezes vai ferir você, vai ferir pessoas que estão perto de você, vai abrir feridas em outras pessoas, vai machucar outras pessoas e pode causar até morte de outras pessoas. E isso é muito sério. O texto, o primeiro princípio quebrado aqui,
Abraão mente. Ele quebra um princípio aqui. Ele consegue trazer um problema para a sua vida, um problema que ele não precisava. E esse não é o único princípio quebrado. Mas na frente aí, nos outros capítulos, eles têm outros princípios quebrados aí também e que gerou problemas para a sua vida, né? Quando ia chegando ao Egito, Abraão disse a Sarai, né? A sua mulher: escute, você é uma mulher muito bonita. O verso 12, e quando os egípcios a virem, vão dizer: essa aí é a mulher dele, por isso me matarão e deixarão. Por isso me matarão e deixarão que você viva. Isso. Verso 13: diga então que você é minha irmã, né? Assim por sua causa eles me deixarão viver e me tratarão bem. Só estava pensando nele aqui. Quando Abraão chegou ao Egito, os egípcios viram que Sarai, a sua mulher, era de fato muito bonita. E aqui começa o que acontece. O rei fica sabendo, manda buscar essa mulher, traz ela para o palácio como mulher dele, e aí todo mundo do palácio, toda a corte começa a adoecer, todos os familiares daquele rei começam a adoecer. Os problemas começam a surgir quando quebramos os princípios. De manhã nós falamos aqui sobre sobre a nossa ordem dos pastores, né? Nas nossas reuniões, quando tem um concílio, essa semana alguém me disse, no último concílio, que precisa fazer um documento para que o candidato assine um compromisso dizendo que, se porventura entender de Deus que era hora de mudar os princípios bíblicos da Igreja Batista, ele então deixa a igreja e vai para outro lugar começar um novo trabalho. Eu falei: moço, se ele já quebrou o princípio que ele está dizendo agora que ia cumprir, os outros princípios para ele não vai valer mais nada, como tem acontecido. Outra coisa é quando aqui nós chamamos também de concílio, né? A profissão de fé. A pessoa diz que não, olha, a partir de hoje eu preciso ser batizado porque eu sou salvo, sou lavado, remido no sangue do Cordeiro, entreguei a minha vida do Senhor. A partir de hoje eu vou viver corretamente. Está o certificado do batismo pregado ali, né? Com todos os compromissos. Eu serei um Cristo na terra, eu serei agora um servo de Deus fiel. Eu não vou jogar, eu não vou dever ninguém, eu vou viver honestamente, corretamente, vou cumprir todos os meus objetivos. Todas aquelas perguntas são feitas aqui. Em quanto tempo, toda vez que você deixa de fazer uma daqueles compromissos, você está quebrando um princípio. Você está quebrando um princípio. E quando você quebra um princípio, você acaba gerando um boleto que em algum momento vai ser cobrado na sua vida. Esse texto não fica só por aqui, lá mais na frente um pouquinho, ele mente de novo. Ele pede lá no verso capítulo 16, ele quebra mais um princípio aqui, que ele, olha, Sarai, a mulher de Abraão, não lhe tinha dado filhos. A promessa estava demorando, não estava suportando um tempo, né? Tinha dado filhos. Ela possuía uma escrava egípcia que se chamava Agar. E aí o que ela faz? Um dia, aquela ideia, sugestão de fora, aquela promessa ilusória que veio de fora, né? Disse a Abraão: já que o Senhor, olha, já trazendo a culpa, já que o Senhor não me deu, já que o Senhor, Deus, não me deixa ter filhos, tem relações com a minha escrava, talvez assim, por meio dela, eu possa ter filhos. E Abraão concordou imediatamente, né, com o plano de Sarai. Aí vem, assim ela lhe deu Agar para ser sua concubina. Isso aconteceu quando já fazia 10 anos que Abraão estava morando em Canaã. E aí vem as consequências, né? Abraão teve relações, fala no plural, né, com Agar, e ela ficou grávida. Quando descobriu que estava grávida, Agar começou a olhar com desprezo para Sarai. Olha o conflito instaurado aqui. Alguém que era obediente passa a ser desobediente. Ela agora se achou no direito de confrontar quem era a dona dela. E com certeza Abraão não estava dando muita atenção a isso. A gente vê logo na sequência. E Sarai disse a Abraão: por sua culpa, já trazendo, olha só, olha a contenda. A gente está vendo aqui, longe, uma escrita resumida, mas tente imaginar um ambiente desse.
Tente imaginar, construir na sua mente um ambiente com essa discussão aqui, né? Por sua culpa, a Agar está me desprezando. Eu mesma a entreguei nos seus braços. Ela diz: olha, foi eu, tudo bem, eu entreguei nos seus braços. Agora que sabe que está grávida, ela fica me tratando com desprezo. Talvez ele está vendo, você não é a dona da casa, a rainha, mas olha, o importante está aqui, eu estou carregando o que ele precisa para dar continuidade, para as coisas todas, né? Ela fica me tratando com desprezo, e o Senhor Deus julgue quem é culpado, eu e você. Então já havia um conflito ali instaurado, mais um por conta da quebra de princípios. E aí o verso 7, olha mais uma vez Abraão quebrando outro princípio. Abraão respondeu: está bem, Agar é sua escrava. Ele era o sacerdote do lar, ele é o homem da casa, ele é o esteio da casa, como meu pai dizia. Era ele que tinha que tentar resolver o conflito. Mas o que ele faz? Agar é sua escrava, você manda nela, faça com ela o que quiser. Aí Sarai começou a maltratá-la, tanto que ela fugiu. Então, nós precisamos estar atentos para não quebrar princípios, porque Deus não abençoa quem quebra princípios. Quando quebramos princípios, o caos é instaurado. Quem quebra princípios não alcança a promessa, não se negocia princípios. Princípios não podem ser negociados. Então, se você quer viver o processo, aprenda que você precisa estabelecer os princípios e precisa cumprir com o objetivo. Verso 17 de Gênesis 12. Verso 17 desse texto. Mas por causa de Sarai, o Senhor Deus castigou o rei, a sua família, com doenças horríveis. Pessoas são machucadas quando quebramos princípios. Então nós precisamos entender a boa vontade de Deus, como cumprir esse propósito de Deus, guardar o meu coração dessas ciladas, dessas armadilhas, porque quem quebra princípios interrompe ou atrasa o cumprimento da promessa, e Deus não abençoa quem quebra princípios. Nós precisamos entender que fomos chamados como igreja do Senhor a um propósito de Deus, a expectativas de Deus ao nosso respeito, e precisamos buscar a ajuda do próprio Deus para fazer acontecer conforme a vontade dele. Então nós vamos cantar louvores aqui agora, mais um louvor para que já está separado ali, não falei com vocês, mas é um louvor fácil. Sonda-me, Senhor. Porque esse louvor, ele fala exatamente de princípios também. Ele tem algumas coisas que nós precisamos, que às vezes nós cantamos o louvor e não prestamos atenção na letra, mas esse louvor, ele é um dos louvores que nós cantamos desde o começo aqui, né? Ele fala muito profundo no nosso coração. Então, irmãos, olha só, o processo é difícil. O processo é difícil. Quem está à frente de uma igreja, quem está à frente do ministério, seja ele qual for o ministério, sabe que conflitos e que esse processo é difícil, porque pode causar feridas e até a desistência de muitos ou a aceitação de propostas ilusórias. Porém, manter o foco do propósito e a fé firmada nos princípios é o bom remédio para a cura que nós precisamos. Nós temos um Deus que pode todas as coisas. As coisas impossíveis são tarefas de Deus. Eu preciso me render a Ele. Eu preciso, como nesse louvor, dizer: Senhor, sonda-me, Senhor. O Senhor conhece o meu coração, o Senhor conhece a minha vida, o Senhor conhece os meus medos, o Senhor conhece a minha natureza carnal, o Senhor conhece as minhas fraquezas, e ainda assim o Senhor quer me usar. Então me ajuda, vai comigo, Rafael, me ajuda, Senhor, me ajuda, de novo, pode passar bem junto? Me ajuda, enche-me com o teu poder, e dê sabedoria, como ele diz nessa parte do refrão aqui, né? Transforma-me conforme a tua palavra, e enche-me até que em mim, Senhor, se ache somente a ti, somente o teu Espírito possa me conduzir a viver de verdade a tua verdade, a manter os princípios que foram estabelecidos pelo Senhor para o cumprimento das promessas, para que eu possa cumprir o meu propósito, Senhor, e o meu chamado, para que vidas que estão e que precisam do Senhor e que estão clamando pelo Senhor
possam ser encontradas, possam ser achadas, possam ser trazidas e trabalhadas para a propagação do teu reino. Usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, porque eu preciso ser luz para aqueles que estão nas trevas. Como ponte sobre as águas, Senhor, porque eu preciso ser elo de união entre pessoas, que eu preciso ser elo, eu ser ponte dos relacionamentos, e ponte também do relacionamento das pessoas contigo, Senhor. Que eu possa também ser um abrigo para aqueles que precisam de cuidados, para aqueles que precisam de consolo, para aqueles que precisam de conforto, para aqueles que precisam conhecer Jesus. E que eu possa ser uma flecha que acerta o alvo, que eu possa ter palavras de sabedoria, palavras de vida eterna, palavras que venham direcionar pessoas a viver conforme a tua vontade. Faça desse louvor agora uma oração também, vamos cantar juntos, depois nós vamos orar, agradecendo a Deus. Se você puder ficar de pé, cante, faça desse cante com o coração, né? Peça ao Senhor que não seja apenas verbal, seja no seu coração, você sabe? Sonha-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até mim, se aches só a ti, então usa-me, Senhor, conforme o teu propósito. Usa-me,
sabemos que o Senhor nos ama. Nós entendemos que há um propósito estabelecido para o Senhor, para o meu existir, para o nosso existir, como igreja do Senhor, como comunidade do Senhor neste lugar. E mais uma vez, Senhor, como acabamos de cantar, eu te peço, sonda os nossos corações, Senhor, nos faça entender qual é o objetivo principal da nossa existência como igreja, neste lugar ou em qualquer outro lugar que o Senhor nos enviar, como acabamos de cantar, Senhor. Pai, que o Senhor possa continuar nos usando como propósito do Senhor, como faróis que venham clarear, iluminar, direcionar pessoas para o encontro contigo. Que possamos, Senhor, ser pontes dos relacionamentos que estão quebrados, que estão afastados do Senhor, para que essas pessoas venham entender que podem, através da nossa vida, do nosso existir, ter novamente um relacionamento contigo, Senhor. Nos usa, Senhor, como flechas, como pessoas com palavras que direcionam, com palavras que reconstroem, que venha consolar pessoas, que venham fazer com que eles entendam que há um Deus que pode todas as coisas. Nos ensina, Senhor, a nos esvaziar de nós mesmos, para sermos cheios de Ti, como cantamos esse louvor nesta noite. Ó Deus, nós sabemos que fomos chamados com um propósito. Nós sabemos também, Senhor, que como Abraão, precisamos também viver os processos, precisamos fechar os olhos para as propostas que não vêm de Ti, Senhor. Nos dê sabedoria, Pai, para buscar os princípios estabelecidos por Ti, para o andamento do nosso caminhar contigo. Pai, abençoa cada igreja aqui representada, porque nós sabemos que tem outras pessoas de outras igrejas neste lugar, pessoas que vieram de outros lugares. Abençoa, Senhor, aqueles que estão de férias, que estão em férias, que estão aqui, Senhor, com as Tuas forças renovadas, que eles possam entender que o Senhor está cuidando de todas as coisas, que o Senhor ainda quer usá-los abundantemente no ministério e aonde quer que eles forem enviados. Pai, nos abençoa também como igreja deste lugar. Somos o Teu povo neste lugar. Entendemos que precisamos do Senhor nas nossas vidas. Continue nos abençoando, Senhor. Ainda pedimos ao Senhor que neste ano sejamos como igreja, Senhor, um povo que venha frutificar neste lugar. Pai, nos abençoa com a igreja que será emancipada lá em Comunidade, Senhor, fruto deste trabalho, fruto das orações deste povo neste lugar, das ofertas que foram alçadas neste lugar. Abençoa, Senhor, também a congregação que está sendo plantada ali na Praia da Paixão. Ó Deus, abençoa aquele povo, abençoa aquele lugar, nos dê sabedoria, levante mais pessoas comprometidas, Senhor, para que juntos possamos expandir o Teu reino neste lugar. Obrigado, Deus, porque entendemos que até aqui o Senhor nos ajudou. Sentimos a Tua presença durante todo este ano, Pai, cuidando de todas as coisas. E muito obrigado por isso, Senhor. Muito obrigado ainda por saber que a promessa final vai se cumprir um dia e nós todos estaremos na Tua presença por toda a eternidade. E, Pai, que esta semana seja uma semana de vitória, que seja uma semana em que teremos a oportunidade para propagar o Teu reino e falar do Teu amor. Abençoa, Senhor, cada pai, cada mãe, cada filho, cada pessoa neste lugar. Oh Deus, eu quero Te pedir por aqueles que estão enfermos, por aqueles que vieram buscar uma bênção, uma cura, que o Senhor, Pai, possa ministrar com o Teu bálsamo de cura sobre aqueles que precisam de cura para si e para os seus parentes também. Ó Deus, para que o Senhor possa derramar direção para aqueles que precisam tomar decisões durante esta semana. Abençoa, Senhor, aqueles que estarão em viagem, que os Teus filhos possam chegar debaixo do Teu paternal cuidado. Eu quero Te agradecer pelo meu sogro, pelos meus cunhados que estão em viagem nesta noite. Pai, permita que eles cheguem em casa guardados e protegidos por Ti. Muito obrigado, meu Deus, por tudo, por fazer parte desta igreja, por ser contado, por ter o meu nome escrito no livro da vida. Obrigado por tudo, Senhor, mais uma vez. É a minha oração no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Poderia estudar rapidinho, só para uns avisos rápidos, para a gente fazer aquela bênção. Eu fico feliz quando a igreja está cheia, viu? E tem muitos dos nossos irmãos que estão trabalhando nesta noite, né? Não podem estar aqui. Fala que durante esse processo de verão, se a gente falar fim do prazo, vai ser menos da metade. Porque, como é um processo turístico, né, na cidade,
Muita gente vem e nossos irmãos aproveitam, né, para ganhar os R$2, porque não aumentar os R$2 nesse processo de verão. E é muito bom, porque o turista não só embeleza a cidade, como também gera renda na cidade. Nós, como igreja do Senhor, nós temos esse cuidado de orar por cada um deles que aqui chega. Então, para a igreja do Senhor, por favor, para a nossa igreja aqui do Prado, não esqueça, domingo pela manhã não teremos EBD, mas nós teremos a nossa reunião ministerial para a gente agendar as coisas. O pastor está acelerado, não está pensando de férias, viu? Está de férias. Quem foi aniversariante essa semana? Quem? José Roberto está aqui também, não, né? Que pena. Quando ele chegar, a gente canta, né? Então, nós vamos. Então, encerrando por hoje. Terça-feira, nós temos o nosso culto de oração. O culto de oração é às 19 horas, viu? Na quinta-feira, nós temos um culto que nós chamamos de culto da palavra, é às 19 horas. O culto de domingo continua às 18 horas. E agora dá tempo de você ir em outra igreja, se você quiser, né? Se você quiser ir na pracinha, né? Então nós vamos para a bênção apostólica e antes de sair, não saia sem dar pelo menos 2 abraços, viu? Nós precisamos desse abraço, eu preciso do seu abraço, não deixe de abraçar o seu irmão. Vamos ficar de pé para a bênção? Amém? Que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e que as consolações do Espírito Santo de Deus continuem sendo ministradas sobre as nossas vidas e sobre toda a igreja do Senhor espalhada por toda a face da terra. Amém? Deus abençoe, que seja a semana de vitória. Não saia sem dar primeiro 2 abraços. Thank you.